Existem alguns casos de Lost Media que causam uma certa comoção nas pessoas, gerando uma grande busca por trás dele por várias pessoas ao redor do mundo. Um desses casos foi o anime Saki-san no Bashi, também conhecido como Go for a Punch, que se encontrava totalmente perdido em algum ponto, estando apenas na memória de algum cidadão. Hoje nós vamos ver sobre um dos casos mais interessantes de mídia perdida que existem, o caso Go for a Punch. Antes eu gostaria de ressaltar que eu não entendo muito de anime nem de cultura japonesa, então pode ser que eu cometa algum errinho, tá? Então peço que desconsiderem qualquer informação, algum deslize dado. Em 2015, na board paranormal do 4chan, um usuário perguntou aos demais qual a coisa mais perturbadora que alguém já tinha visto na Deep Web. Foi então que o cidadão disse ter visto, lá em 2011, um OVA possivelmente da década de 80, que era chamado de Saki-san no Bashi, traduzido para o inglês como Go for a Punch. Ele diz que o OVA era extremamente sangrento e gráfico, tendo cerca de 30 minutos de duração, sem nenhuma OST e tendo apenas o som ambiente. Go for a Punch apresentava então 9 meninas colegiais presas em um banheiro sem portas nem janelas. Estudantes do ensino médio, as garotas eram bem diferentes uma das outras, né? Uma era filha de um chefe da Yakuza, outra era filha de um agiota e por aí vai. Era bem contrastante. No início é exibido uma tela preta com um texto em vermelho escrito o título do filme, Saki-san no Bashi, e aí tem um som sinistro de fundo. As personagens discutem e refletem sobre como podem escapar daquele banheiro terrivelmente claustrofóbico. Vendo que simplesmente não tinha como escapar dali, as garotas começam a se matar aí entre si das maneiras mais terríveis possíveis, né? Mais e mais brutais. E o OVA não se preocupa em nenhum momento esconder a brutalidade das tais mortes. O rapaz que disse ter visto esse anime, ele ficou bastante traumatizado, foi dormir até chorando e se perguntando quem raios teria feito essa insanidade em forma de anime. Este post chamou muito mais a atenção do que o cara esperava e muitas pessoas se perguntavam: Cacildas, né? Que raio de anime é esse? Eu quero ver esse tal de anime sangrento, terrível. Para a surpresa aí de 0 pessoas, ao procurarem tanto por Saki-san no Bashi quanto por Go for a Punch, não conseguiam achar nada de tão satisfatório. Porém, notem que o sujeito disse ter visto o anime na Deep Web, né? E só que isso não foi nenhum tipo de problema. As pessoas iam até a internet sombria para procurarem o tal anime. Pesquisas e mais pesquisas começaram a ser feitas, mas nada era encontrado. As buscas foram parar até no Reddit, tendo um subreddit inteiro dedicado às pesquisas dos curiosos. Algumas fanarts eram feitas e mesmo não tendo sido visto por ninguém além do cara, uma fanbase foi criada em torno de um anime que nem existia, cara. Ninguém sabia se existia ou não. Algumas pessoas, por exemplo, deduziam que ele era fake, sendo algum tipo de creepypasta, alguma coisa do gênero, mas outros casos de Lost Media, como o caso do Clockman, eles também eram dados como fake, né? Apenas uma creepypasta, mas no fundo se descobriu que eles existiam, né? No fim das buscas encontraram o tal Clockman. Então, Saki-san no Bashi poderia muito bem existir sim. Além disso, um usuário do Twitter postou procurando por algum mangá que ele se lembrava, porém não encontrava nada. E descrevendo esse tal mangá, as pessoas notaram que parecia muito com Go for a Punch. Então, será que o cara acabou não confundindo o anime com um mangá e foi encontrado um mangá parecido, mas que ele foi lançado depois da história ter sido aí difundida? Então ele foi sim inspirado na lenda de Go for a Punch, alguém foi lá e escreveu um mangá inspirado. Mas apesar de muitas buscas, nada era encontrado. Alguns pesquisadores mais sérios de Lost Media, como o pessoal da Lost Media Wiki, eles consideravam que Go for a Punch não era uma mídia real de fato. Isso se dava aí pela história de origem dele, né?
vindo lá do 4chan, e você sabe que nunca é bom levar o que vem do 4chan a sério. A pergunta que muitos se faziam era por que um anime assim seria feito, né? Qual que é o propósito de uma coisa sangrenta e sem o menor sentido? Mas isso é até que fácil de ser respondido. Existe um movimento de arte japonês conhecido como eroguro, que é basicamente algo erótico e grotesco, só que proposital, feito de uma maneira para chocar as pessoas. Talvez Go for a Punch fosse um anime feito com esse propósito, já que existiam alguns outros animes dedicados ao movimento. Bem, 3 anos atrás, Justin Wang lançava mais um episódio de Tales from the Internet, dedicado aí à história de Go for a Punch. Dado ao tamanho e a influência de Justin Wang para a comunidade de Lost Media, muitas pessoas começaram a se interessar e ir mais a fundo para finalmente encontrarem o tal anime. O próprio subreddit dedicado a Go for a Punch, ele teve um crescimento de usuários ativos nas buscas, e isso começou a aumentar também a fanbase em torno do anime. Lembra que eu disse que o anime que não existia, provavelmente não existia, ele já tinha uma fanbase? Então, mais pessoas começaram a gostar do anime sem nem ver ele. Mais e mais vídeos e reconstruções de como que esse anime poderia ser e foram sendo feitas com o tempo, na tentativa de talvez refrescar a memória de quem tenha visto ele e não se lembrava mais. Porém, o que muitos previam e muitos temiam acabou acontecendo. Domingo, 22 de dezembro de 2019, às 11h15 da manhã, horário de Brasília. O subreddit de Go for a Punch recebia o post mais aguardado, ou não, de sua breve história. O usuário do 4chan veio contar a verdade, que tudo aquilo sobre Go for a Punch era algo que saiu da cabeça maldosa dele em uma madrugada entediante. Segundo o que ele mesmo diz, tudo começou quando ele estava navegando no 4chan e encontrou um tópico que perguntava as coisas mais assustadoras que você já viu na Deep Web. Ele, como um bom troll do 4chan, decidiu inventar aí uma história básica sobre episódios perdidos e coisa e tal. Seu único objetivo era trollar o OP do tópico original, já que ele parecia bastante inocente, perguntando às pessoas sobre histórias assustadoras da Deep Web e esperando uma resposta séria do 4chan. O tempo passou e ele já tinha até se esquecido sobre tudo isso, até ver um vídeo de Justin Wang sobre o caso, tratando ele como uma Lost Media real. E o que pegou ele foi que o Wang era seu youtuber favorito, e ver ele enganando Justin Wang e muitas outras pessoas aleatórias não tinham deixado-o confortável. Poxa, mas como podemos saber se ele realmente é o criador disso tudo? Bem, no seu pedido de desculpas do Reddit, ele consegue trazer algumas provas de que sim, foi ele que inventou tudo isso há alguns anos atrás. O próprio Wang diz em uma atualização do caso que sim, Go for a Punch nunca existiu de fato, e sim, foi a criação de um troll do 4chan. So really, you think, oh God, Harold, are you okay? Então é isso, pessoal. Eu acredito que muitos talvez já soubessem disso, que Go for a Punch não existia de fato. Uma história bem interessante, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar sobre Go for a Punch, mas eu não sabia que era uma mentira, tá? Eu achei que era realmente um anime que existia e tal. Ele era um caso que estava no meu iceberg de Lost Medias. É um vídeo bem antigo e eu acho que talvez seja interessante caso vocês tenham visto esse vídeo para ver aquele também, já que são temas parecidos, né? O Go for a Punch é um caso de Lost Media, por mais que seja fake, eu acho que vale a pena vocês assistirem, então vai estar aí na descrição ou no card, se eu me lembrar. Então, acredito que seja isso. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva, compartilhe e faça toda esse ritual para que ajude este canal a crescer cada vez mais. Então, adeus!